Bom dia. Terminei hoje o livro de Apocalipse. E se eu tenho alguns livros preferidos na vida da Bíblia, eu acho que é o livro de Gênesis, de Apocalipse, de Mateus e de Provérbios. Gênesis e Apocalipse, porque Jesus é o Alfa e o Ômega, começo e o fim. Mateus, porque também é um começo, né? Mostra ali o começo do nascimento de Cristo. E Provérbios, porque eu acho que ele é um manual, né? Se a gente seguisse ele, muita coisa daria certo, não daria errado. Esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo. Como é difícil, né? Vir aqui falar. Admiro as pessoas que têm essa facilidade de cara já sair e postar. O ano de 2023, ele com certeza está sendo um ano, acho que o ano mais reflexivo da minha vida. Coisas que faziam muito sentido para mim antes e agora não fazem mais. Por exemplo, eu leio 30 livros ao mesmo tempo, sabe, gente? Umas coisas meio que não fazem muito sentido para algumas pessoas. Eu coloco a numeração, né, do dia ali, conforme eu vou lendo, eu vou mudando. E alguns livros, eles de repente pararam de fazer sentido. Livros como você enriquecer, falei, gente, pra que eu quero isso? Com a morte do meu pai, e eu vi que pro túmulo, né? Isso já era pra ser uma realidade, você não leva nada. E eu falei assim, gente, não faz mais sentido pra mim. Mas a morte do meu pai, ela trouxe uma coisa de boa pra gente. Se é que a morte pode trazer alguma coisa boa. A morte de Jesus, a morte física dele, nos trouxe a salvação. A do meu pai trouxe a união da nossa família. A gente tem se encontrado toda semana, né? A gente tem almoçado junto, tem passado um tempinho juntos. A gente fazia isso muito, né? Um intervalo bem grande. Agora a gente tem feito. Eu quero acreditar que isso não venha a ser só porque está muito recente. Eu quero que isso, eu tenho falado isso com eles, eu quero que isso seja algo frequente. Depende muito da gente, né? Basta um querer, basta um incentivar para que isso aconteça. Então, a gente quer honrar o nome do meu pai, sabe? Meu pai foi um homem bem simples, né? Meu pai não teve instrução e hoje eu fico cada vez mais que eu tô aprendendo sobre ele no pós-morte, eu tenho ficado ainda mais orgulhosa dele. Nós não tivemos um bom relacionamento, eu já falei sobre isso aqui. Ele sempre foi uma pessoa muito dura, mas talvez porque a vida tenha sido dura com ele. A gente dá aquilo que a gente recebe, né? Também já falei sobre isso. Então pense nisso, seja cura, para você dar a cura. No dia 30 de dezembro nós tivemos a nossa primeira reunião oficial. E eu não queria que essa reunião tivesse acontecido no dia 30, porque eu queria que tivesse passado o ano. Mas a gente precisava, sabe? A minha sobrinha, ela estava bem machucada, bem ferida. E foi muito boa a reunião, sabe? Saímos com algumas coisas esclarecidas. E eu lembro no final, minha mãe me abraçou e falou assim, minha filha, Deus te preparou para isso. E eu fiquei assim, falei assim, como assim, gente? Eu agora que vim de um ano de 2 formações internacionais na área da consultoria, de dedicação, né? Novembro, hoje eu lendo, né? Eu estava indo, né, iniciar o curso de consultoria lá em Brasília. Foi o primeiro curso que eu fiz em Brasília, né, na Ecole. E depois em fevereiro do ano passado, eu fui para Curitiba. E aí não parei mais. Aí fui para 2 cursos em Paris, um em maio e um em setembro. E não parei. E eu lembro que em setembro, antes de setembro, eu já estava inscrita para um curso de Nova York em junho desse ano. E depois, em setembro, eu fiz uma inscrição para o curso de Milão. E em outubro do ano passado, ardeu um desejo no meu coração de cancelar os cursos. Eu falei assim, eu não quero fazer. Começou uma coisa de não fazer mais sentido, sabe? Uma coisa inexplicável. Eu falei assim, começou o último curso de Paris,
era um consumismo, não é uma crítica, sabe, gente? Mas eu sempre vi a consultoria, eu sempre quis que a consultoria, e eu sempre falava assim, a consultoria ela vai meio contra a moda, né? Porque Renata, a minha consultoria ela é autoconhecimento, é o amor próprio, é você saber o que te favorece, é você ficar bem com você, é você querer ficar bem mesmo quando ninguém tá te vendo. E de repente eu via aquela busca pelas marcas de luxo, aquela necessidade da afirmação do outro. E eu falei assim, gente, e eu estava indo para esse caminho. Eu falei assim, não, não é isso que eu quero. Essa não sou eu. E aí eu cancelei. E aí o Jesus falou assim, Renata, você tem certeza? Eu falei assim, não sei, mas eu vou cancelar. O curso de Nova York já estava pago. E, né, eles fizeram o estorno, né? E o de Milão tá sendo pago. E cancelei. E aí, em dezembro, veio o falecimento do meu pai. E aí eu vi que, né, já era uma razão ali que estava para acontecer. E eu fiquei assim, gente, será que é para eu continuar? Não é? Será que Deus tem algo diferente para minha vida esse ano? Eu fui criada trabalhando numa transcondição. Meu pai tinha uma transcondição, né? Eu vim morar em Búzios com 3 anos de idade, numa época que não tinha nada ali. Meu pai montou primeiro uma mercearia e depois ele montou uma transcondição. Então a gente viu literalmente as casas serem construídas e a gente fazendo parte daquilo, porque as pessoas iam lá comprar as coisas, construir as suas casas e nós fazendo parte, né? Meu irmão indo no caminhão entregar, muitas vezes eu ajudava a colocar as coisas no caminhão, né? E eu lembro muito nova, né? Eu fui ajudar meus pais, né? Eu tinha 8 anos de idade. Sabendo aos 10 anos de idade, eu sabia, gente, sobre ferro, areia lavada, areola, cimento, sabe? Tubos e conexões, parafusos. E, sabe, ajudando mesmo, sabe? Muito nova. E eu ficava assim, meu Deus. E minha mãe falava assim, no dia 30, minha filha, Deus te preparou para isso. E toda aquela minha memória de infância, sabe? E na semana passada, andando ali pela Sem Braço, me vindo as memórias de criança, de andando por aquelas terras ali que a gente passava quando era criança. E é incrível como Deus tem apagado as memórias ruins que eu tive, sabe, do meu pai. E lembrando Deus jogando sinuca com ele. Lembrando, ele falava assim, quem tinha que ter nascido homem da casa, na casa era Renata. Eu acho, né, que ele quis elogiar, não sei. Minha mãe dizia que eu achava que eu tinha sido trocada na maternidade. Também tento entender se isso foi elogio, se foi crítica, tá, gente? Até hoje eu fico pensando. Enfim, minha família é muito simples, gente. Eu fui a primeira da minha casa a ter graduação. Eu sempre fui teimosa, sabe? Mas eu tenho pedido muito sabedoria a Deus. E no dia 30, eu voltando de lá, confusa, porque sabia que Deus estava me chamando para cuidar da minha família. E eu recebi uma ligação quando eu cheguei em casa, uma mensagem, né? Hoje ninguém liga mais, né, gente? De uma cliente, a Débora, uma fofa, falando assim, eu sou tão grata à sua vida, pela consultoria, pelas mudanças, pelo que ela fez na minha vida. Eu sou outra pessoa, uma pessoa mais segura. E eu fiquei assim, meu Deus, a Débora quer acabar comigo. E eu contei pra ela falou assim, não sei, mas Deus vai dar um jeito de você conciliar. E hoje, conversando com outra cliente, ela falou assim, Renata, eu também te procurei pela sua visão cristã. Sabe, eu tava falando ontem com a Brenda, né? Ela falou assim, minha mãe fica me zoando porque eu venho trabalhar de salto. Eu falei assim, o tanto de importância que você se veste, o tanto de importância que você dá pro seu trabalho. Sabe, isso não é coisas que eu aprendi nos meus cursos. Isso é coisa que eu vejo na palavra de Deus. É coisa que tá em mim, sabe? E é coisa que eu quero passar para outras pessoas. Eu não sei se eu vou passar isso através da consultoria. Eu não sei se eu vou passar isso através se eu for chamada novamente para falar. Mas eu vou passar isso para quem vier conversar comigo. Se ame. O que eu quero
passar é que a gente tem que se amar. Sabe por quê? Jesus estava lá no céu com Cristo, Deus, né, estava lá, uma carne só, uma pessoa só, e ele veio, Deus deu o único filho dele para morrer pela gente. Gente, isso é precioso demais. É muito amor. Ele quer que a gente se ame. Ele quer que a gente se ame, Ele quer que a gente se cuide, Ele quer que a gente faça o melhor com aquilo que nos é dado nessa terra. Vai existir dor, sim. Vai existir sofrimento, sim. Mas Ele diz que Ele venceu o mundo. E o sofrimento só vai acabar quando a gente estiver com a glória. É só você ler, tá lá em Apocalipse. Quando a gente estiver lá na glória com Ele, aí não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai existir nada mais de ruim. Mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte aqui nessa terra. E temos que divulgar esse amor a toda e qualquer criatura. Porque esse é o nosso propósito, falar do amor de Cristo. Falar desse amor que é incondicional, que é maravilhoso, que é perfeito, que é único. Então não perca a oportunidade hoje de se amar e de amar o teu próximo, falando do amor de Cristo, de ter empatia no trânsito, ter empatia de dar seu lugar na fila quando você tiver uma pessoa mais velha que você, ou quando alguém tiver com uma criança no colo. Ter empatia pelo próximo, se segure. Eu sei que é difícil, gente. Vocês acham que eu consigo? Não consigo. E aí o Espírito Santo vem, Renato, você perdeu a oportunidade, hein? Jesus Cristo, poxa. Essa é a diferença só de ser cristão, gente. A gente erra do mesmo jeito. A diferença é que o Espírito Santo vem, ó, pega a gente. Tá? Mas a gente erra do mesmo jeitinho. Então você não perca a oportunidade. Jesus te ama muito. Te ama que dói. Eu lembro que no velório do meu pai, que eu já falei isso, né? Se a gente que é humano perdoa, gente. Imagina o pai que é perfeito. Lembra de nada. Só você falar para ele, pedir perdão, ele lembra de nada. Se declara para ele. Ele tá morrendo de saudade de você. Pode ter certeza disso. Morrendo de saudade. Muda sua vida em 2023. Vem para ele. Faça seu planejamento diferente. Entrega sua vida para ele. E o resto, ó, busca primeiro o reino dos céus. Todo o resto, tudo demais ele vai acrescentar. Finanças, casamento, saúde, tudo. A Bíblia é um recurso de sabedoria, sabe? Coisas mais detalhes. Vou dar um exemplo assim, bem simples. Eu estava sofrendo com a minha miopia. Eu tenho 4 graus em um, 4,25 no outro. Que aumentou agora há pouco tempo. E aí o médico trocou minha lente. Quando eu botei, gente, eu não consegui enxergar mais nada. Tava um desespero, porque tudo embaçava. E eu lembrei, eu tava assim, Senhor, pedindo sabedoria. Eu falei, Senhor, o que eu faço? Eu lembrei que há uns anos atrás o médico falou assim, alguém falou assim pra mim, quando você bota a lente mais perto, diferente do óculos, que fica aquele espacinho, né, ela pode ser um pouquinho menos do que o óculos. E eu botei, gente, tô com menos 3,25. Como eu tô enxergando bem agora? Acho que eu tô enxergando melhor do que quem não tem problema de vista. Então, não subestime, tá? Se é importante pra você, é importante pra você perder 1 quilo, fala pra Deus. É importante pra você o seu cabelo? Fala pra Deus. É importante pra você arrumar um namorado, namorada? Fala pra Deus. É importante pra você trocar de emprego? Fala pra Deus. É importante pra você trocar de carro? Fala pra Deus. Pagar sua dívida? Fala pra Deus. O que é? Fala pra Deus. Não fica com vergonha não, é só você e ele que vai saber. Fala pra Deus. Ele tem, ó, pra tudo ele tem, tá? Ele tem pra tudo. Fala pra Deus. Ele tá te escutando. 24 horas. E ele fica ansioso, tá? Quando você vai falar com ele. Não subestima, não. Fala com ele. O tempo todo. O tempo que a gente investe aqui, ó, nessa telinha aqui, a gente passasse com ele, ó, as coisas seriam bem melhores pra gente. Faz o teste, depois me conta. Fica com Deus.